do Senhor, igreja, amém? Graças a Deus, mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos que estão nos ouvindo e vendo também através das redes sociais. Cumprimento a todos e peço que você também possa compartilhar este link também com seus amigos, com seus grupos, família, grupos de trabalho, suas redes sociais. Seja um agente de milagres, amém? Graças a Deus, Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando nessa noite, porque hoje é um culto de louvor e adoração. Hoje nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos aprender da sua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estar aqui na tua casa para te louvar e te agradecer. Obrigado porque o Senhor tem nos cuidado. Obrigado porque o Senhor é o Deus da nossa casa, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa família, o Deus da nossa igreja. Senhor, meu Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre todos que estão nos ouvindo, sobre todas as pessoas, sobre os membros da Igreja Chamar, sobre todos os nossos ouvintes. Senhor, abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 28. Nós vamos ler um versículo, o primeiro versículo do Salmo 28. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Amém? Agora vamos ler o Salmo 29, versículo 1. Dai ao Senhor, ó filhos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Olha só, dois versículos que se encaixam perfeitamente. Primeiro, Senhor, não se emudeça a meu respeito. Mas quando nós clamamos ao Senhor, quando nós damos glórias ao Senhor, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve o nosso louvor. Por isso eu quero convidar você hoje a não estar como aqueles que descem a cova, mortos. O Senhor diz: regozija-te na presença do Senhor, regozija-te, louve ao Senhor, cante em todo momento. Não seja como um moribundo, louve ao Senhor. Hoje eu te convido a você se levantar e louvar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento com um cântico. Louve, porque este é um hino antigo e você com certeza vai se lembrar dele. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Meu Jesus, Salvador, aleluia. Outro igual não há, todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Aleluia, louve ao Senhor, louve as maravilhas que Ele tem feito por você. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos, poder
Deus tem projeto para a sua vida. Por isso louve a esse Jesus Salvador. Nenhum outro deu a vida por você, somente Jesus deu a vida por você. Louve a Ele. As maravilhas de teu amor. Aleluia. Você refúgio, Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Adore, Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Grandes feitos enaltecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aleluias. Oh Senhor, nós te louvamos, Senhor Jesus. Te bendizemos, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o nosso Deus. Santo é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Incomparáveis, Senhor, são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Aleluia. Oh Espírito Santo do Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas promessas que tem para nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e ainda vai fazer. Nós te louvamos porque o Senhor tem o melhor para nós. Muito mais além do que nós imaginamos, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Deus, Ele é fiel. Por isso eu quero que neste momento você esteja colocando os teus alvos. Olha o que nós cantamos. Olha o que nós louvamos. Incomparáveis são as promessas do Senhor para nossas vidas. Incomparáveis ao que nós imaginamos. Deus tem o melhor para você. Os teus sonhos não morreram. Os teus sonhos não estão sepultados. Mesmo que hoje você não tenha mais esperança, mesmo que hoje você não esteja mais visualizando o que você quer de bom para você, o que você quer de bom para a sua casa, para a sua família, no seu trabalho, na sua igreja, nos seus sonhos pessoais, Jesus, Ele morreu na cruz por você. Jesus, Ele tem o poder de ressuscitar. E hoje Ele pode ressuscitar o que você acha que está morto. Entregue para Jesus: Senhor, aqui estão os meus sonhos, aqui estão os meus projetos. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é capaz de ressuscitar, de ressurgir novamente na minha mente, no meu coração, no meu desejo. Entregue para Deus neste momento. Nós vamos fazer mais uma oração a respeito dos sonhos e projetos que você tem. Para isso você precisa fazer uma coisa só: louve ao Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mesmo que você esteja triste,
amargurado, abatido, louve ao Senhor. Aí você vai estar dando um tapa no inimigo, lançando ele para fora, porque no louvor a presença do Senhor desce. A manifestação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Coloque agora os seus alvos em oração. Senhor, nós queremos colocar os nossos alvos, Senhor meu Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos em tuas mãos. Senhor, nós não somos capazes de fazer, Senhor meu Deus, mas o Senhor tem o poder nos céus e na terra. O Senhor pode falar para o monte, saia daqui, vai para lá. O Senhor ressuscita do morto, ressuscita os nossos sonhos, ressuscita, Senhor meu Deus, os nossos projetos, ó Pai amado, para que nós possamos nos levantar, para que nós possamos, Senhor meu Deus, ir à frente, para que nós possamos dar um passo, Senhor meu Deus, de coragem, um passo de audácia. Em nome de Jesus, eu quero colocar todos que estão com seus alvos em suas mãos, mesmo aqueles que não estão com os alvos em mãos, mas o Senhor, através do teu Santo Espírito, vá de encontro a cada uma destas vidas agora, sonda o seu coração, sonda a sua mente, sonda o seu espírito, em nome de Jesus, que haja ânimo, Senhor meu Deus, nessas vidas, que haja ânimo, Senhor meu Deus, eu declaro, todo sofisma caia por terra em nome de Jesus, todo sentimento, Senhor meu Deus, de amargura caia por terra em nome de Jesus. Senhor meu Deus, a tua palavra diz, se nós perdoarmos, Senhor meu Deus, o Senhor vai nos perdoar. Pai, por isso nós queremos perdoar, Senhor meu Deus, todos aqueles, Senhor meu Deus, em qual muitas das vezes, ó Pai amado, o nosso coração está cheio de amargura. Pai, purifica a nossa alma, purifica o nosso coração, porque assim o Senhor ouvirá dos céus a nossa voz, ouvirá dos céus os nossos clamores. Em nome de Jesus, nós queremos nos entregar completamente em tuas mãos, Senhor meu Deus. Assim como aquele ladrão na cruz, Senhor meu Deus, que disse, o Senhor não fez nenhum mal para estar aqui, mas nós fizemos, Pai, por isso perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor Jesus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, nós queremos perdoar agora, Senhor meu Deus, limpa o nosso coração para que do céu o Senhor ouça o nosso clamor. Em nome de Jesus nós te entregamos em tuas mãos, ó Pai amado, as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar nesse momento com os nossos dízimos e ofertas, meu irmão. Aleluia! Você agora nesse momento pode ofertar ao Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas. E Deus falou comigo através de uma palavra muito poderosa, que hoje Deus revelou mais uma vez, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo 36, nós não vamos ler tudo não, era para ser do 32 em diante, até o 38, mas nós vamos ler do 36 em diante, onde Jesus fez a segunda multiplicação dos peixes. No versículo 36 diz assim, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Olha só. E tomando unicamente 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos. Hoje Deus diz para você, não importa a quantidade que você tem na sua carteira, no banco, na poupança, em espécies que vocês têm na sua mão, não importa a quantidade, nada vai faltar para você. Jesus vai suprir
todas as suas necessidades. Se você dar graças a Deus por tudo que você tem. Jesus está dizendo hoje para você: pare de reclamar. Pare de se lamentar. Agradeça a Deus pelo que você tem. E seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Não importa a quantidade, porque Deus não quer saber se você está trazendo R$1, R$10, 50, 100, 200, 1000. Jesus não quer saber nada disso. Ele só quer saber de uma coisa: seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. E Deus vai prosperar você. Assim como Jesus fez. Quando Jesus descobriu que só tinha 7 pães e um pouco de peixe, Jesus não, e agora, o que eu vou fazer para alimentar essa multidão toda? Jesus não reclamou. Jesus levantou os 7 pães e o punhado de peixe, um pouquinho de peixe, e falou: Senhor, eu te dou graças pelo que eu tenho aqui hoje. E Deus multiplicou, porque Deus sonda o coração, e Ele está sondando o seu coração agora nesse momento. Amém? Se você hoje quer fazer a sua oferta, você pode abençoar a sua vida. Abençoe a sua vida, porque quanto mais nós ofertamos na casa do Senhor, haverá esta multiplicação aqui. Haverá essa multiplicação na sua vida. Então contribua na casa do Senhor. Aqui você tem a chave do Pix. E você tem essa oportunidade hoje, agora, de ser abençoado também, com um pouco ou com muito. Deus vai transbordar na sua vida. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, eu quero abençoar agora a todos que vão estar contribuindo na tua casa, Senhor meu Deus. Que o Senhor possa fazer este milagre da segunda multiplicação dos pães na vida de cada uma destas vidas que hoje estão contribuindo para a sua obra, contribuindo para que haja a propagação do Evangelho a todos os 4 cantos desta terra. Senhor, eu declaro a bênção, o favor e a multiplicação do Senhor sobre estas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar continuando louvando ao Senhor nesse momento. Quero chamar a pastora Sandra, agora nesse momento, que vai estar trazendo uma palavra abençoada para o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a toda a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, que está conosco nessa noite, nesta sexta-feira. Já está pertinho de começarmos o nosso final de semana, graças a Deus. Domingo estaremos aqui às 10h30 da manhã, aguardando você e sua família para mais um culto abençoado, onde você vai receber uma palavra de fé, de fortalecimento, através da vida dos nossos bispos. E saiba que a igreja está aqui de portas abertas para receber você com todo o amor, com todo o cuidado. Em nome do Senhor Jesus, não perca essa oportunidade de podermos estar juntos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade de estar na Tua casa nessa noite. Agradecemos pela nossa vida. Agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu louvo ao Senhor por todas as vidas que estão nos assistindo nessa noite, por todas as famílias que estão sendo alcançadas pelo Evangelho do Senhor, pela palavra do Senhor, que é viva, que traz cura, que traz libertação, que traz avivamento, que traz transformação nas vidas, meu Pai. E é isso que nós temos pedido ao Senhor, clamado a Ti, que abençoe cada família da Igreja Chamar e de todos os nossos outros irmãos, que mesmo que não fazem parte desse ministério, mas têm sido alcançados por essas palavras, que têm sido ministradas através desta plataforma.
Que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, que eles sintam a presença do Espírito Santo falando com eles nesta noite. E que essa palavra ministrada flua, meu Pai amado, através da minha vida, mas que seja o Espírito Santo usando-me como instrumento em tuas mãos, para que aquilo que seja ministrado hoje, que será ministrado hoje, possa alcançar o maior número de vidas, para que teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigada. E uma palavra que o Senhor trouxe hoje para nós diz respeito a decisões que nós precisamos tomar. Como cristãos, especialmente nós, nesse tempo que nós temos vivido, tem sido questionado em muitas áreas da sua vida, e ele às vezes precisa se posicionar e tomar uma decisão. Você está com Cristo, você é de Deus ou você não é? E a palavra do Senhor diz que nós não podemos ficar no meio do caminho, nós não podemos ficar em cima do muro. Precisamos tomar a decisão de estar, permanecer com o Senhor ou ficar no mundo. Não tem escolha, né? Nós não temos escolha. E Paulo nos ensina muitas coisas, porque ele foi um homem de Deus abençoado, que acreditava que estava no caminho certo, porque na mente dele, ele fazia o que era correto, o que a lei mandava, o que os líderes dele, né, exigiam dele. Ele ia atrás dos cristãos, daqueles convertidos ao Senhor Jesus Cristo, e prendia, e matava, e açoitava, e ele fazia muitas coisas contra o povo escolhido, o povo de Deus, aquele povo que entrega seu coração a Jesus. Até que ele teve um encontro maravilhoso com Jesus, e ali ele precisou tomar uma decisão de largar tudo aquilo que ele acreditava para acreditar naquele homem, no que aquele homem estava ministrando para ele através do Espírito Santo. Jesus tocou de tal forma na vida de Paulo que ele não pensou muito. Ele simplesmente deixou tudo para trás e prosseguiu para o alvo, que é Jesus Cristo. Nós vamos ler lá em Filipenses 3, versículo 10. Você que está com a sua Bíblia, sempre leia a Bíblia, sempre esteja com ela a sua mão para confirmar aquilo que está sendo pregado. Porque nós oramos aqui, pedimos ao Senhor que Ele ministre através das nossas vidas, mas a palavra está aí à nossa frente para que possamos confirmar. E eu digo, quando nós oramos, Pai, vai de encontro à necessidade dos meus irmãos e irmãs, é porque cada um vai ter uma revelação que vai encaixar na sua vida e na sua necessidade. O que o Senhor falou comigo hoje através desta palavra pode ser outra para a sua, mas eu creio que será para edificar as nossas vidas em nome de Jesus, amém? E lá em Filipenses 3, a partir do versículo 10, Paulo, ele nos fala: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Paulo, assim como nós temos um chamado, o chamado de prosseguir, o chamado
chamado de não ficar no meio do caminho, nem ficar em cima do muro. O chamado de aceitar o desafio, o qual foi proposto por Cristo Jesus, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é preciso tomar uma decisão. E Paulo aqui ele nos ensina a decisão de aceitar esse desafio. Você tem aceitado esse desafio? Como está a sua vida hoje diante de Deus? Você está dentro daquele propósito maravilhoso que Ele te chamou, quando aquele dia você conheceu Jesus, entregou sua vida a Ele, descobriu que a sua vida era tão pequena diante da missão que o Senhor tinha. Tem uma frase na igreja, né, foi até de uns 2 anos atrás, de um congresso aqui, uma conferência que disse: a minha missão é maior do que a minha vida. Será que nós temos colocado essa missão acima da nossa vida? Será que nós temos prosseguido em direção a esse desafio que o Senhor nos deu? Porque tem aqueles cristãos que olham para trás e murmuram: porque quando eu estava no mundo as coisas eram melhores. Por que depois que eu aceitei Jesus parece que tudo piorou? Meu casamento, minha família, parece que nada está dando certo. E começa a olhar para trás. Olha para trás, olha para aquilo que viveu, aquilo que tinha, e esquece que algo muito maior está à sua frente, que é Jesus. Sabe, aquele cristão que tem saudade da vida que tinha antes de Jesus. Paulo não foi desses. Paulo ainda diz que tudo aquilo que ele tinha antes, ele tornou como perda. Não tinha mais nenhum valor. Porque o valor que ele recebeu em Jesus, através de Jesus, era muito maior. Extrapolava qualquer valor de tudo que ele tinha, recebia ou era antes de conhecer Jesus. Mas tem aqueles cristãos que olham para frente, que querem ver Deus, que querem ver as promessas dele se concretizando na sua vida, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, porque o Senhor tem milagre para nós em todas as áreas da nossa vida. Então você tem a oportunidade de tomar a decisão de ficar olhando para trás, murmurando, reclamando, ou olhar para frente, avançar, dar um passo de cada vez. Muitas das vezes é um passinho pequeno, mas é caminhando, indo para frente. Porque lá em Hebreus 10, 39, ele nos fala como são aqueles que decidem seguir em frente. E ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, eu te chamo a vir para esse time, que não olha para trás, que não retrocede, que não dá um passo para trás. Eu vou dar um passo para trás porque eu prefiro ir mais devagar. Não. Deus não quer isso de nós, não. Não quer de mim, não quer de você. Ele quer que mesmo dando aquele passo pequenininho, dolorido às vezes, você continue prosseguindo. Você continue caminhando. Você continue indo em direção ao nosso Pai. E é isso que vem também a nossa segunda decisão para aqueles que não querem permanecer no mesmo lugar. A decisão de ir em direção a Deus, em direção à vontade dEle, estar no centro da vontade do nosso Pai. Nós precisamos ser daqueles crentes que não abrem mão. Não abre mão de Deus na sua vida, não abra mão. Porque muitos nessa pandemia abriram mão, resolveram dar um tempo. Vou dar um tempo do ministério, vou dar um tempo da igreja, vou dar um tempo do estudo bíblico, vou dar um tempo da célula, vou dar um tempo de tudo, porque eu estou muito cansada, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e começam a andar tanto tempo que se perdem pelo caminho, já não sabem mais voltar, ou não tem nem coragem de voltar.
Então precisamos nos apegar à palavra de Deus, estar na casa dele, buscar a presença dele em todos os momentos, aonde nós estivermos. Olhar para o alvo, olhar para Cristo, ir em direção a ele e não deixar que os problemas, as circunstâncias, a preguiça, o desânimo, a acomodação, o comodismo nos faça estagnar. Em Hebreus 12, do 1 ao 2, eu vou ler rapidinho, fala assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus suportou tudo. Jesus nunca se envergonhou de quem ele era. Jesus nunca se envergonhou da palavra que ele tinha que lançar. Não tinha medo, não tinha vergonha, não tinha nada que segurasse Jesus no ministério dele. Não foram homens, não foram palavras, não foi o açoite que ele recebeu, não foi aquela coroa de espinho, não foi a cruz que fez Jesus retroceder. Ele permaneceu. Ele é a nossa maior testemunha. Ele não deixou que nada nem ninguém atrapalhasse ele de cumprir a sua missão. Então, quando nós olhamos para Deus de verdade, olhamos para Jesus, nós queremos mais. Nós não vamos permitir que nada atrapalhe a nossa jornada de prosseguir, de caminhar em direção ao nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso chamado. Quando nós não prosseguimos, nós não crescemos, nós permanecemos do mesmo jeito. Eu olho para mim hoje, quando eu aceitei Jesus, quando eu me converti, mudei a minha direção. Eu era um bebê na fé, Eu precisava ser alimentada com leitinho, com palavras doces, palavras de ânimo, de motivação. Vamos para a igreja, vamos para a célula, não desanima. O inimigo pode atacar, mas nós estamos aqui junto com você. Mas se eu tivesse permanecido daquela forma, como aquele bebê, hoje eu não estaria aqui. Eu decidi lá atrás, eu preciso continuar, eu preciso amadurecer, eu preciso deixar aquelas meninices, aquelas infantilidades de lado. Eu preciso me tornar uma mulher madura na fé, porque onde o Senhor quer me levar, não tem como eu ir do jeito que eu estava. Eu me lembro que no começo eu sofria, chorava, tinha dificuldades, chorava para minha líder, como eu faço, está difícil. Ou às vezes a gente entra naquele meio estado de rebeldia, eu acho que eu vou voltar para o mundo, voltar para o que eu era antes, mas aí você olha para Cristo novamente. Graças a Deus eu aprendi a olhar para Cristo. Eu deixei de olhar as circunstâncias, deixei de olhar para mim mesma, deixei de me colocar em primeiro lugar para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então aí começou a ser diferente, porque aí você começa a ver que tudo aquilo que você está vivendo de dificuldade, às vezes de tribulações, na verdade, estão amadurecendo você emocionalmente, espiritualmente, para Deus te levar para o lugar que Ele quer. Ele não vai te levar de qualquer jeito e você não vai chegar lá de qualquer maneira. É preciso dar um passo de fé, prosseguir e deixar Ele agir. Jesus precisou deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ele dizia: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do meu Pai. Não importa se vai doer, não importa se eu vou sofrer, não importa se vou passar tribulação, se vão me xingar, se vão me bater, não importa se eu vou morrer.
importa fazer a vontade do meu Pai. Esta é a maturidade espiritual que Deus espera de um filho que já prosseguiu na fé, que não está estagnado lá atrás, preso na amargura, preso na tristeza, preso na falta de perdão, preso nas meninices, né, da vaidade, do orgulho, da rebeldia. Quando nós prosseguimos em direção a Deus, Ele nos dá a oportunidade de crescer na presença dEle. No começo, com certeza é leitinho, mas Paulo mesmo fala, chega uma hora que você precisa ser alimentado de verdade, receber uma palavra que vai trazer uma transformação de vida tão grande que você vai deixar de ser quem você é para ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Você vai deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade de Deus. Aí muitos lá fora no mundo dizem, então você vai ser marionete na mão de Deus? De maneira alguma. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Marionetes nós somos quando nós estamos no mundo, fazendo aquilo que o mundo espera que a gente faça, agindo como o mundo quer que a gente haja, pensando como o mundo quer que a gente pense. Mas eu recebi a liberdade em Cristo para fazer a minha escolha, porque graças a Deus, Deus também nos deu o livre-arbítrio. Eu tomo a decisão de ficar ou ir, e eu tomei a decisão de ir, prosseguir, e não ficar estagnado naquele mundo, naquela Sandra que eu era antes de conhecer Jesus. Prosseguir também exige determinação. Sabe aquelas pessoas que começam as coisas e nunca terminam? Começa e para. Dá um passo e para. Hoje eu vou para a igreja, domingo eu não vou mais. Eu quero fazer um curso, uma faculdade, começo e não termino. Eu quero casar, começo a namorar, planejar, perto do casamento eu não quero mais casar. Pessoas que não têm confiança em Deus e nem nelas próprias. Elas não conseguem ser determinadas. Porque quem nos ajuda a chegar até o fim não é a nossa força, é verdade. Mas é aquele que nos sustenta, é aquele que nos leva, aquele que nos corrige, aquele que nos exorta. É aquele que fala, vamos minha filha, não para no meio do caminho não. Sai dessa aflição, sai dessa amargura, sai dessa falta de perdão, sai dessa tristeza, prossiga. Olha os sonhos que eu coloquei no seu coração, busque eles, lute por eles. Eu estou contigo. Seja forte, seja corajoso. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, que é o que? Não olhe para o mundo, não olhe para a circunstância, não olhe para aquilo que falam de você. Olhe aquilo que eu deixei escrito sobre você. Tome posse dos meus pensamentos sobre a sua vida. Não fique parado. Não ache que você não é capaz. Não coloque isso na sua cabeça. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Não. Essa palavra para Deus não existe. Eu não consigo, eu não posso. O nosso Deus fez tudo. Quando nós cantamos essa canção no início do culto, fala, né? Olha as maravilhas que Deus fez. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Fez todas as coisas ao nosso redor. Outro igual não há. E nós somos filhos de Deus. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós acreditamos no mundo. Mas quando nós olhamos para Deus, nós acreditamos em Deus, nas promessas dEle, na palavra dEle, nos sonhos, nos planos que Ele tem para a nossa vida. Então, seja determinado. Seja determinada. E Paulo, ele nos ensina aqui que ele esqueceu das coisas. Deixa as coisas para trás. Aquilo que não acrescenta mais à sua vida, que está te segurando, deixa para trás. Você tem o poder de decidir se quer continuar vivendo aquela vida limitada, triste, de sofrimento, ou você quer prosseguir.
ou você quer avançar? Paulo fala, esquecendo das coisas que ficaram para trás, sigo prosseguindo para o alvo. Não olhe para trás, olhe para frente. Não olhe o seu passado. O passado a gente olha só para dizer como, só para nós termos noção de como eu caminhei, de como eu avancei. Não é para ficar olhando e ficar com saudade. Olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para Jesus. Se nós não olharmos para Cristo, o nosso evangelho ele se torna cada dia mais medíocre, pequeno, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se Ele não for aquele que alimenta a nossa fé, quem está alimentando? As nossas vontades, os nossos desejos, o mundo, as circunstâncias ao nosso redor. Se é isso que está te alimentando hoje, abra mão disso. Fala, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero seguir para o lugar que o Senhor tem reservado para mim, na eternidade. Não abra mão daquilo que o Senhor tem para você. Não abra mão do seu ministério. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão da sua vida. Porque o Senhor tem muito mais para nós. E Ele está disposto a nos dar, porque Ele é Pai. Ele não é só o nosso Deus, o nosso único Deus, graças a Deus. Mas Ele também é o nosso Pai. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu esse direito, essa liberdade de sermos chamados filhos dEle. Filhos de Deus. Olha o tamanho dessa responsabilidade, ser chamada filha de Deus. Não podemos mais viver de qualquer maneira. Lá no versículo 15 ainda, desse capítulo 3, Paulo diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, meu irmão, minha irmã, se você já está alcançando, se você já alcançou algo, viva até esse momento com isso que você alcançou, sem tirar os olhos de Cristo, sem tirar os olhos daquilo que você ainda pode receber mais, mas não volte para trás. Como ele diz aqui, somente aqueles que alcançaram a maturidade vão compreender que tudo é no tempo do Senhor, mas as decisões que nós precisamos tomar, que cabe a nós não podemos jogar na mão de Deus. Não podemos jogar na mão do pastor, não podemos jogar na mão do meu líder, do meu patrão, do meu marido. Ah, se o meu marido mudar, eu mudo. Se o meu marido pedir perdão, ou minha esposa pedir perdão, aí eu vou perdoar e aí eu vou mudar. Se ele amadureceu, eu também amadureço. Não. Primeiro que a salvação é individual. E segundo que Deus espera que nós sejamos homens e mulheres maduros, que sabem para onde está indo. Que reconhece a força e o poder da autoridade do nome de Jesus sobre as nossas vidas. E nesse nome, através desse nome, nós podemos muito mais. O Senhor tem tantas promessas para nós, tantas promessas que Ele deixou para aqueles que prosseguirem e vencerem, que nós lemos, lá em Apocalipse. Algumas delas são: ao que vencer, vai comer da árvore da vida, não sofrerá dano da segunda morte, comerá do maná escondido, receberá uma pedra branca, um novo nome, autoridade sobre as nações, receberá vestimentas brancas, e terá o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. E olha que maravilha, dar-lhe-ei
o lugar para que se assente comigo no meu trono. São muitas promessas que o Senhor tem para aqueles que não desistirem, para aqueles que prosseguirem, para aqueles que olharem para Cristo, que é o nosso maior alvo, é a nossa maior testemunha, é o nosso maior exemplo de perseverança. Jesus nunca desistiu, Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Ele tomou a decisão de ir naquela cruz e morrer por cada um de nós. O amor que Ele teve pela nossa vida foi o que segurou Ele naquela cruz, a obediência ao Pai em primeiro lugar e o amor por mim e por você. O Senhor, Ele é um Pai tão bondoso, tão amoroso, e Ele dá uma segunda chance, assim como Ele deu para Jonas. Jonas devia ir cumprir o seu id. Vai lá, pregue naquela cidade, porque eles estão pecando. Leve a minha palavra, exorte, fale com eles, para que eles saibam que se eles continuarem do jeito que eles estão, eles vão perecer. E Jonas, por rebeldia, né, um coraçãozinho meio duro, não queria ir, não foi. Até que tudo aconteceu. Foi para um barco, no meio do mar, e começou as ondas, a tempestade. Foi jogado no mar, um grande peixe engoliu ele, e ali ele recobrou, né, a consciência. Ali ele tomou a decisão, antes mesmo de Deus jogar ele novamente na praia, né, fazer o peixe levar ele para a praia. Dentro da barriga do peixe ele tomou a decisão: Pai, eu vou fazer aquilo que o Senhor decidiu para mim, aquilo que o Senhor me enviou, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, é o meu Deus. E ele decidiu obedecer. Decidiu. Decida, meu irmão. Decida, minha irmã, obedecer ao nosso Pai. Tome a decisão de obedecer a Ele. Tome a decisão. E saiba que em cima dessa decisão de obediência, o Senhor fará grandes coisas através da sua vida. Não é o medo, não é a tristeza, não é a depressão, nada disso tem valor para Deus. Tem valor é você, é a sua vida e a decisão que você tomar em nome do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos orar nessa noite e pedir ao Pai que nós possamos ser como Paulo, alcançar essa maturidade emocional e espiritual para servir a Ele, sabendo que coisas podem vir, tribulações podem vir, mas maior é o nosso Deus, maior é o que está dentro de nós, que nos fortalece, que não nos deixa desanimar, que está sempre nos encorajando, nos pegando pelas mãos, nos levando, dizendo: não desista, não desista, eu estou com você. Creia em mim, creia na minha palavra, creia nas promessas que eu tenho para você. Continue caminhando, continue crendo, tenha fé que as coisas vão se ajeitar, que as coisas vão mudar a partir da sua decisão de mudança. Não espere o outro mudar. Não espere o mundo mudar. Mude você. Tome essa decisão hoje, amém? E essa decisão, quando você entrega a sua vida verdadeiramente, genuinamente ao Senhor Jesus Cristo, Ele já começa a mover em você através do Espírito Santo. E já começa a te fortalecer e te mostrar o caminho que vai te levar até o Pai. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar, Pai. Louvado é o Teu nome. Louvado seja o nosso Deus. Obrigada, meu Pai, por esta palavra. Que ela possa ter chegado no coração dos meus irmãos. E eles possam compreender que o tempo chegou, o tempo da decisão. O tempo de olhar para Cristo.
e desejar estar no centro da vontade do nosso Pai. Louvado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Seja resistente ao amor do Pai. Hoje você tem a oportunidade de decidir aceitar o amor de Deus na sua vida. Nós possamos de verdade aprender com Paulo essas coisas, né, que estão nesse versículo de Filipenses aqui. Buscar a maturidade. É preciso abrir mão de algumas coisas, é preciso esquecer as coisas passadas, é preciso avançar na direção dos desafios. É preciso prosseguir na direção de Deus. Que fique esse ensinamento para nós essa noite. Eu quero orar pela sua vida. Amém, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela vida dos meus irmãos nessa noite. Que o coração deles possa abrir para esta palavra que o Senhor ministrou. Que possa estar de acordo com a necessidade deles, meu Pai. Que eles possam compreender que é um período de decisão que nós cristãos, aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador, a decisão de estar do lado dele, de ir em direção a ele, de buscar a ele a todo tempo, em todos os lugares. Que nós possamos, meu Pai amado, deixar tudo que nos atrapalha de prosseguir para trás. Que possamos olhar para o nosso alvo, que é Cristo, esquecendo daquilo que nos magoou, daquilo que tenta nos segurar, que tenta nos prender, que não quer nos deixar avançar. Que nós consigamos, através do Espírito Santo de Deus, nos livrar de tudo que nos atrapalha de prosseguir. Que em nome do Senhor Jesus, nós alcancemos a Tua infinita misericórdia, que nos faz acordar todos os dias pela manhã. E assim o Senhor nos dá mais uma oportunidade de decidir avançar e não ficar parado no meio do caminho. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o sangue do Senhor seja derramado sobre essas vidas e que toda resistência, toda rebeldia, toda desobediência fique para trás. Que possamos ser filhos amados, queridos do Senhor, obedientes, que desejam estar no centro da Tua vontade e fazer aquilo que o Senhor deseja. Ajuda-nos, meu Pai,
Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Que possamos prosseguir cada dia mais para o nosso Pai e não desistir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos finalizando. E eu gostaria mais uma vez de estar convidando você e sua família a estar conosco domingo às 10h30 da manhã. Esteja sempre conosco também, compartilhando as ministrações. Visite o nosso canal no YouTube, TV Chamar. Tem já alguns materiais que têm sido postados ali. Materiais para edificar a sua vida, edificar a sua família. Compartilhe. Nos ajude aí nessa sim, pastor? Divulgação. Sim, ajuda-nos na divulgação do nosso canal, para que a gente cresça cada dia mais e mais vidas sejam alcançadas. Então, visite o canal TV Chamar, que está ali, para que todos possam receber a palavra de Deus, as ministrações que nossos bispos também têm deixado para nós, como um ensino para a nossa vida, ensino prático, para viver no dia a dia a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então fique na paz do Senhor, que o Espírito Santo esteja com você e com a sua família. Assim nós estamos aqui de braços abertos para te receber domingo. Em nome do Senhor Jesus, fique na paz.